A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra que está na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 6 e está escrito assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, amados? Vamos meditar apenas nesse versículo que é tão rico e tão importante para nós edificarmos nossa fé no Senhor Jesus. Nós precisamos ter fé. Você precisa ter fé. Todos nós precisamos ter fé. E essa palavra, ela veio aos nossos corações por um bom motivo. Creia que você parou para ouvir essa mensagem porque Deus tem algo para falar no teu coração. Então, ouça o que o Espírito do Senhor tocar em você. Aprenda a ouvir a voz de Deus e siga-o com interesse de coração. Amém? Toda vez que nós buscamos ao Senhor, que nós invocamos, que nós vamos diante dele, nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração dois fundamentos que nós não podemos permitir que o inimigo roube de nós. Porque o trabalho do nosso inimigo é esse: roubar, matar e destruir. E veja bem, nem sempre ele vem atacando as coisas apenas terrenas, materiais, não. O alvo dele é roubar o que você traz no coração, é desfazer a edificação e a obra que o Senhor Deus está fazendo em tua alma. Então, preste muita atenção, porque quando você chegar na presença de Deus, você tem que ter o fundamento. Primeiro, você precisa ter fé, né? Em quem você é. Primeiramente, em quem você é. Você já parou para se perguntar e para avaliar no teu íntimo a quem você crê que você é e também a quem você pertence? Então, essas duas bases nós precisamos ter fundamentado e guardar o tempo todo. Nós somos filhos de Deus e nós pertencemos ao reino de Deus. Então, nós temos que ter essa convicção, ter essa certeza e não permitir que o inimigo venha destruir essa base de fé no nosso coração. E hoje, eu quero continuar falando sobre o porquê que Jesus ensinou daquela forma os discípulos a orarem. Então, Jesus, ele ensinou: Pai nosso que estás nos céus. Ora, se nós oramos a um pai, é porque somos filho. O mesmo pai do Senhor Jesus é o teu pai. Tenha isso firme no teu coração. E ele menciona: Pai nosso que estás no céu. Isso significa que ele tem um local, um lugar, uma região em que ele habita. E nós sabemos que é nas regiões celestiais. Nós sabemos que existem pelo menos 3 céus. Paulo foi conduzido ao 3º céu. Então, nós vemos o céu das nuvens, nós conseguimos enxergar o céu das estrelas, né, da lua e do sol, nós conseguimos enxergar, mas
Com a nossa visão humana, nós não podemos enxergar o terceiro céu. E é no terceiro céu que Deus habita, que há o trono de Deus, que a autoridade de Deus rege sobre todas as coisas que Ele criou. E lá nós precisamos entrar. Então nós precisamos invocar o nome do Senhor, mas com entendimento. Nós precisamos ir a Ele da forma que Ele nos ensinou. Então, aquele a quem nós buscamos, no versículo que nós lemos, está escrito assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, quer dizer, creia que esse céu é real, creia que Deus é real, que a pessoa de Jesus é real, que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer que o Senhor não lança fora nenhum daqueles que o Pai permite buscá-lo. O Senhor não lança fora nenhum daqueles que batem na sua porta. Ao contrário, Ele ensinou que se nós batermos, Ele vai abrir. Ele ensinou que se nós persistirmos, nós vamos alcançá-lo. Então, nós não podemos permitir o inimigo nos impedir de ter essa bênção sobre nossas vidas. Então, Jesus disse que nem todos os que clamariam Senhor, Senhor, iriam entrar nos céus. E é verdade. Então, nós devemos atentar para essa questão em particular. Porque muitos dizem no mundo, para nós que somos crentes, que nem todos que falam do céu vai entrar no céu. E é verdade. Mas nem todos, provavelmente todos aqueles que não falam do céu, que não buscam o céu, também não entrará. Então nós temos que estar no lugar, na posição que Deus escolheu, que Deus preparou para nós estarmos, amém? Então como nós estamos, como nós nos posicionamos, que é o mais importante quando nós entramos na presença de Deus. Então, você pode estar lá, vivendo aqui na terra. E foi esse o caminho que o Senhor nos ensinou. Eu sou o caminho, Ele disse. E Ele está dizendo para você hoje, eu sou o caminho. Então, pela fé em Jesus, você precisa alcançar esse lugar de habitação na sua alma. Você precisa entrar no esconderijo do Onipotente para você achar descanso, para você achar proteção, para você receber de Deus todas as bênçãos, tudo aquilo que Ele tem prometido, que Ele tem falado para você, que pertence a você. Então, não tenha medo. Pela fé você pode se aproximar e você pode invocar, mas é necessário que você tenha fé em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras, que Ele morreu para te salvar e que o sangue dele tem poder por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Muitas vezes, quando nós nos colocamos em oração, o inimigo ele vem imediatamente nos acusar de algum pecado, de alguma falha nossa. Por isso nós precisamos do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nós, todos os dias da nossa vida. Então invoque-o. Ó Senhor Jesus, entra no meu coração, trabalha a fé no meu coração, trabalha para que eu possa te agradar, a fazer conforme a tua vontade, o teu querer. Então é assim, orando e pedindo auxílio, é que nós vamos vencendo as barreiras, porque muitas vezes nós temos barreiras
e não sabemos o que está impedindo o nosso caminhar, o que está impedindo o nosso avanço. E muitas vezes está oculto aos nossos olhos naturais os verdadeiros motivos que estão nos impedindo. Então nós temos que orar e pedir ajuda. Nós temos que acreditar que mesmo se nós estivermos com alguma falha, nós precisamos receber luz sobre ela e podemos confessá-la ao Senhor, receber o perdão e ter a nossa comunhão restaurada. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos restaurar a nossa aliança com Ele. Amém, meu amado? Se você por acaso está numa situação em que você sente que a sua aliança foi quebrada, saiba que Deus, o desejo dele é restaurar a aliança com você. Ele não quer que você se perca, ao contrário. E nenhum pai que ama seu filho tem prazer em ver o seu filho cair e permanecer caído. Não. O pai, ele deseja que o filho se levante e volte a caminhar, confiando nele, que tudo vai ficar bem. Então, amado, vamos adorar o Senhor e seguir o Senhor, né, da maneira que Ele nos ensina. E Ele ensinou: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Em outras palavras, antes de poder orar e nos aproximar, adorar, nós precisamos realmente saber quem somos e a quem pertencemos. Porque senão nós não adoraremos e não oraremos da maneira que agrada ao Senhor. Então, nós estamos vivendo na terra e é nesse mundo que nós estamos vivendo que Satanás opera. Então, nós temos que vencer sistemas, governos. Nós temos que entender que o nosso reino, o nosso senhorio, não deve ser o senhorio, o reino desse mundo, mas nós devemos permitir que o reino de Deus venha até nós. Que o reino de Deus venha e que o Senhor faça a vontade dele na nossa vida, assim como ele faz no céu também, entendeu? Então é necessário que essa fé esteja no nosso coração fundamentada. Então, nós somos aquilo que somos, aquilo que Deus determinou. Nós somos aquilo para qual Deus nos criou. E nós não somos apenas servos. Tem muitas pessoas que se colocam quanto assim um servo, que ele se esquece que ele é filho e ele é cidadão celestial. Então, meus amados, nós devemos entender que o servir a Deus, não é uma questão de não termos direitos, não. O Senhor nos concedeu direitos quando Ele venceu o inimigo na cruz e restaurou o nosso lugar de habitação. Ele restaurou o direito de entrarmos na presença dEle novamente. Então, nós somos filhos e somos cidadãos. E como cidadão, né, nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos adorar a Deus. E nós precisamos fazer isso da maneira que Ele nos ensina. Então, nós podemos trabalhar para um homem nessa terra e não amá-lo. Mas é impossível nós adorarmos sem amar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é um dos mandamentos que o Senhor deixou para nós, porque é impossível uma pessoa adorá-lo e amá-lo, e entrar na presença dele, se primeiro não amá-lo, se primeiro não ter ele no seu coração de uma forma muito pessoal, muito íntima, para poder escapar dos laços, né, que estão ocultos aos seus olhos, para poder vencer. Então o Senhor, Ele deseja que nós o amemos, né? Ele deseja que nós entremos na presença dEle com um coração de amor por Ele, né? Então nós precisamos
crer, ter fé para termos esse fundamento dentro de nós de forma correta. Muitos dizem assim, olha, eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus Cristo. Não, eu creio em Jesus, em Deus, mas não creio na sua palavra. Amados, é impossível nós estarmos na posição adequada se nós não amarmos a Deus, se nós não crermos no Senhor Jesus, conforme diz as Escrituras, e nós não crermos na sua palavra. Jesus, ele disse, eu, o Pai, né, e a palavra somos um. Quer dizer que é uma unicidade que o homem não pode dividir, não pode separar, não pode achar que está no caminho certo se ele tirar uma das três posições que devem estar em nosso coração. Né? Nós temos que saber que é impossível agradar a Deus sem essa fé que Ele ensinou nós a termos. E nesse versículo que nós lemos, está bem explícito, bem explicado. Paulo disse, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quer dizer, se você não tiver a fé, essa fé fundamentada, você não vai agradar-lhe. Você vai tentar entrar na presença de Deus e não vai conseguir agradar-lhe. As suas orações podem ser impedidas porque a sua posição diante de Deus não está correta. Então, uma das primeiras coisas que você deve olhar para si mesmo é se o seu altar, no seu coração, o trono de Deus, está de maneira correta dentro de você, na sua vida, né? E na carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 22, 23, está escrito assim, e aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quer dizer, você recebe, olha, pedimos dele e dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos. Significa porque obedecemos, porque nós aceitamos a posição que ele nos indicou, porque nós aceitamos receber o posicionamento celestial para a nossa vida aqui na terra. Então, nós o adoramos de maneira correta, nós guardamos os seus ensinamentos, seus mandamentos, fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, nós podemos voltar lá em Paulo e falar, porque é impossível agradar-lhe sem a fé. Então, nossa fé tem que estar bem direcionada para nós agradarmos. E logo em seguida ele fala, ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amar os outros, amados, não significa ser fraco e seguir aquilo que é mentira, aquilo que não é correto. Então, nós temos que amar o nosso próximo, mas fazer com que a nossa vida tenha uma proteção divina, que nós não andemos segundo o curso desse mundo e nem adoremos pessoas ou coisas, ou mesmo situações que a vida nos coloca diante de nós como uma oferta e nós nos curvemos diante dela. Não, nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer a palavra, para poder dizer para o nosso adversário, está escrito. E da maneira que está escrito, eu me posiciono com Deus. Da maneira que está escrito, conforme o entendimento e a luz que Deus traz no meu coração, eu vou caminhar com Deus, ainda que eu siga sozinho nesse mundo. Então, nós temos que escolher, nós temos que fazer escolha muitas vezes. Nós temos que permitir que o Senhor nos guie de maneira correta. E eu realmente desejo que você receba de Deus o que você busca, com sua alma nela. Eu oro para que você tenha a vitória na sua vida,
E Deus também quer que você tenha essa vitória. Creia nele, ore a ele, segundo o posicionamento que ele te ensina. Nessa manhã o Senhor vem nos ensinar. E eu também aprendo com o Senhor. Nessa palavra, a gente é iluminados. Nós somos iluminados. Então, nós podemos dar graças ao Senhor. Podemos ser gratos a Ele, porque nós recebemos mais um passo da sua palavra, mais um pouquinho de luz no caminho, mais um pouquinho de entendimento. Amém, meu amado? Essa palavra é para você uma riqueza que o inimigo não pode te roubar se você guardar ela no fundo do teu coração. Deixa-me orar por você. Eu quero orar por você. Amém? Pai nosso que estás nos céus e também no coração dessa pessoa que parou para ouvir essa mensagem. Senhor, através da autoridade que há no nome do Senhor Jesus, debaixo da aliança que o Senhor fez na cruz, através do seu sangue que foi derramado para nos trazer vida, entramos na tua presença, nos aproximamos de ti nessa oportunidade que o Senhor nos concede. Pai, eu oro para que a luz do entendimento venha nos iluminar através da sua palavra, que o Senhor nos conduza à sua presença, nos ajude a entrar no Santo dos Santos, porque nós queremos estar aí, perto de ti, para ouvir a tua voz, Senhor. Então nos dirija, nos ilumina, nos mostra o caminho. Senhor, eu oro para que o Senhor venha com o teu reino, a tua vontade, e entre na vida dessa pessoa que parou para ouvir, Senhor, essa mensagem. Senhor, toque-a com o teu Espírito Santo e o teu poder. Restaure a aliança se foi quebrada. Transforme e restaure a posição da sua alma. Transporte-a para o reino de luz e de glória, de majestade e poder que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Entra na sua casa, no seu viver, restaure todas as coisas. Entre no viver dos seus filhos e de toda a sua família. Se tiver, Senhor, se houver algum enfermo, cure-os, em nome de Jesus Cristo. Se houver dificuldades financeiras, impedindo a sustentação da sua casa, e houver algum espírito de inveja ou cobiça sobre essa casa, sobre essa família, livre-os do mal. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, eu oro a favor dessa vida. Satanás, eu ordeno agora que você saia, que todo o mal que você projetou sobre essa casa, essa família, seja anulado, seja cancelado, seja destruído, no poder que há no nome do Senhor Jesus. No poder que há no nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Abençoo a tua casa, a tua família, a tua vida e todas as áreas da sua vida. Eu declaro que está abençoado através do nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é aquele que nos sustenta e nos guarda em todo momento. Creia nisso. Inscreva-se nesse canal se puder. Compartilhe essa mensagem com quem necessita. Você estará assim também cooperando com o crescimento e com o avanço do reino no coração daqueles que você ama. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para aqueles grupos que você acha que alguém que está ali dentro necessita e precisa de uma palavra, de uma oração. Amém? Semana que vem eu quero falar um pouco mais sobre como nós podemos discernir, né, o que está impedindo nós estarmos numa posição preparada por Deus. O mundo é cheio de artimanhas
e nós precisamos ter conhecimento. O Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso também Deus falou através do profeta, né, no Antigo Testamento. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Então vamos caminhar juntos, vamos buscar juntos, né? Orem por mim e eu estarei orando por vocês para que a palavra seja anunciada e que a luz alcance todos os nossos corações, que nós possamos nos unir em fé, de forma agradável a Deus, nós possamos amar uns aos outros e alcançar o trono da misericórdia. Deus seja louvado.